Caros amigos e amigas, hoje um momento muito especial, uma entrevista com um professor que eu admiro muito. Eu o conheci há alguns meses atrás, quando conversando com alguns amigos e falaram: você já leu os livros do professor Ladislau Dalbor? Eu falei: mas professor Ladislau Dalbor, me explica que livros são esses, quem é o professor? E aí quando eu descobri quem era o professor Ladislau, na hora me veio assim uma vergonha enorme e aquela sensação de tipo assim, perdi 43 anos da minha vida sem conhecer essa figura fantástica. O professor tem uma história absolutamente incrível, a gente vai falar um pouco sobre ela aqui nesse nosso bate-papo. E eu já queria começar, professor, primeiro agradecendo demais a chance de estar aqui com o senhor, mas falando isso, eu 43 anos estudei engenharia, mas estudei na PUC no Rio de Janeiro, onde a gente falava sempre sobre economia, falava sempre sobre Brasil. Eu trabalhei no mercado financeiro durante 20 anos, recebi um monte de dicas de nomes para estudar, de livros para estudar, e eu fui ouvir o seu nome com Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais do mundo nos Estados Unidos. O livro do senhor está na mesa do Noam Chomsky, a versão em inglês do Capital, da Era do Capital Improdutivo. E eu queria entender o seguinte: por que lá fora o senhor e tantos outros que eu tenho conhecido aqui no Brasil, mentes brilhantes e que tantos fizeram pelo Brasil, são muito mais conhecidos lá fora do que aqui no nosso país? Muito obrigado aí por me receber. Obrigado a você, Eduardo. Você que está nos escutando, ele é muito exagerado, tá? Eu vou passar o telefone da minha mulher para ele e vai dizer para ela que eu sou todas essas coisas tão importantes. Se ele conseguir convencer ela, realmente aí eu sou uma pessoa importante, né? Mas basicamente é o seguinte, curiosamente, é muito frequente no Brasil, só quando uma pessoa passa a ter uma repercussão lá fora, que as pessoas aqui dentro dizem: realmente ele deve ser importante, tem essa repercussão. Isso aconteceu com músicos, com artistas, com intelectuais, né? Veja a própria Geografia da Fome, tão importante, de impacto mundial, né? Do Josué de Castro, né? Que quando a FAO assumiu como todos são importância, que realmente se lançou aqui a discussão da desigualdade, da fome e problemas desse gênero. Faz parte dessa busca cultural, a gente busca, digamos, um certo credenciamento externo, né? Isso ajuda muito na circulação aqui no Brasil. E como para mim o mais importante não é a minha importância, mas a circulação das ideias, eu fico muito feliz com isso, né? E a sua experiência fora do país é uma experiência muito rica, né? Eu acho que se a gente fosse falar da sua história, a gente ia gastar o programa inteiro nisso. Mas fazendo um pequeno resumo, você não sai do Brasil para viver esse monte de experiência que você viveu por vontade própria, né? Você sai do Brasil quase que obrigado a sair durante a ditadura militar. Por onde, se você fizesse um resumão assim, como foi sua saída, por onde você saiu e o que você fez quando você estava lá fora? O que você estudou, quais cargos você assumiu? Olha, eu viajei para o exterior porque me fizeram uma proposta irrecusável, como dizem, né? Fui preso, fui banido. No quadro das lutas contra a ditadura, eu assumo isso com toda tranquilidade. Eu acho que lutar contra uma ditadura, mais que direito, é dever. Então, para mim é tranquilo. Todas as pessoas que lutaram, muitos que morreram nesse processo, a minha primeira mulher foi assassinada também, né? Faz parte dessa coisa. O fato é que aqui era considerado pelo governo como um bandido porque está lutando contra a chamada ordem estabelecida. Agora, no exterior, eu fui fazer o mestrado e doutorado na Polônia, vivi a Polônia socialista, que é muito interessante para entender como funciona, nada é preto e branco, certo? Depois fui trabalhar na Universidade de Coimbra para mudar os sistemas de ensino econômico depois da Revolução dos Cravos, né? Que foi muito interessante como experiência. Depois trabalhei 7 anos na África. Aí fui recrutado pela ONU e comecei a viajar bastante, porque como técnico especializado em organização de sistemas econômicos, né? Então isso me levou desde a China, Mongólia, enfim, economias asiáticas, vários países da América Latina, né?
E para mim isso é muito rico, porque é, tira aquele negócio da dicotomia, isso é bom, isso é mal, coisa do gênero. Você passa a entender que as diversas culturas geram subsistemas diferenciados. E você vai entendendo, por experiência própria, não só por falas ou por gritos ideológicos, vai entendendo o que funciona e em que condições. Né? Então, a partir disso, dessa experiência, aí fui recrutado como consultor do secretário-geral da ONU, na época Kurt Waldheim, e aí eu trabalhava para o Bureau de Problemas Políticos Especiais, que chamava assim, para pegar economias em grandes dificuldades, né, e fazer avaliações. Então eu, de certa maneira, graças aos militares, ampliei meus horizontes de maneira muito forte e muito positiva em termos científicos, inclusive. Porque eu estudei na Suíça, onde estudei com bons banqueiros, né? Na tua linha, digamos assim, e depois na Polônia com sistemas de planejamento orientados basicamente para promoção da base da população. Né? Então, isso é rico. Quando você pega experiências diversificadas, você para de ter a linha certa, né? você se acostuma a cada momento e em cada situação a repensar como se dão as articulações. Né? E isso é rico, né? E enriquece a vivência, obviamente. Né? Com certeza. E uma pergunta que eu tenho para lhe fazer é se, vivendo em tantos países, passando por várias fases de economia, porque a economia funciona meio que também em modas, né? Você tem a moda do neoliberalismo, o momento da Guerra Fria, você tem a moda do estado de bem-estar social e etc. E eu digo moda que são ideias que acabam tomando assim o spotlight, como o americano, se tornando dominantes. E quando eu estava no final da entrevista, da reunião lá com o Noam Chomsky, eu falei, Noam, meu Deus do céu, e essa loucura do mundo, um monte de governante de extrema direita sendo eleito, etc. E eu com um tom um pouco mais pessimista, e ele, do auge dos seus 90 anos, me responde com um sorriso e fala assim, mas eu estou muito otimista, veja em perspectiva, a minha mãe não podia votar, a mãe da minha mãe não podia ter opinião. E ele começou indo para trás e falando o seguinte, a gente está indo numa direção de mais democracia, de mais espaço, de novas soluções, só que você tem que entender que esse negócio tem avanços e retrocessos, e a gente está sim vivendo um momento de retrocesso, mas eu continuo otimista para o futuro. Eu queria que você falasse um pouco desses ciclos que o mundo vive e se você compartilha desse otimismo. Olha, é moderado, né? Mas eu vejo num conjunto muito positivos. Eu uso nas minhas aulas, nas palestras, né, o sistema seguinte: você pega as diversas épocas, século XVIII, XIX, XX, agora o século XXI, você tem altos e baixos, né, vai e volta, democracia, mas ditaduras, a era do fascismo, do nazismo, enfim, depois a era, os 30 anos de ouro da Segunda Guerra Mundial, depois agora o buraco foi 40 anos de neoliberalismo, enfim. Agora, o interessante é o seguinte, você tem altos e baixos, e o alto e baixo, você tem uma resultante, uma linha ascendente. Se você pensa, né, que até os anos 60 não havia voto feminino na Suíça, que você até os anos 60, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, a seleção do visto era por raça, que nós tínhamos nos anos 50, 60, um monte de colônias, ainda gente que de um país se achava eu sou dono de outro país. Né? Quer dizer, na realidade, se você pega ainda o apartheid, como é forte, né? Você pega os novos problemas, então, na realidade, caramba, quer dizer, nós passamos da era do rei de direito divino, né? Bobagem desse tipo, estamos evoluindo para um grau de racionalidade muito significativo, né? Com os altos e baixos, mas eu acho que a curva geral, historicamente, é ascendente. A situação na Turquia, né, com Erdogan, pego na situação na Polônia, com os fundamentalistas religiosos assim, surrealistas, enfim, um pouco parecido com alguns dos discursos nossos aqui. Eu pego a Hungria, eu pego
o absurdo que é a zona na Grã-Bretanha, né? A gente diz Grã-Bretanha e Reino Unido, não é nem Reino Unido, não é mais Grã-Bretanha, são simplesmente ingleses brigando uns com os outros. Voltamos à era tribal desse processo. Então, tem um movimento de perda de governança. Nós tivemos em julho agora, reunimos 23 pessoas na Europa para 2 dias de discussão exatamente sobre isso. Estava lá todo mundo, né? o Harvard, Oxford, Cambridge, os grandes, enfim, Stanford, London School of Economics, Paris, Stockholm, Sydney, né? Enfim, sem palestra, discutindo o que passa, né? O que está acontecendo. E basicamente é o seguinte: essa fase social-democrata que permitiu um avanço muito significativo, em particular das classes médias, esqueceu o andar de baixo. E o andar de baixo, a massa da população pobre do planeta, não é mais o pobre de antigamente. Coisa que eu vivi, meu primeiro emprego no Recife, como jornalista, cobri a área rural, vi aqueles campões do sim senhor, sabe? O cara quebrado desde a infância. Ninguém mais está dizendo sim senhor. Certo? Eu estive aí em Bissau, mais recentemente, parei o jipe junto de um campônio ali, descalço, numa estradinha de terra, um bom preto com turbante como se deve. Certo? Fui falar com ele, então, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, quero saber como vocês vão fazer. Sabe o que é? Os pobres do mundo estão devolvendo a bola. E não está funcionando mais. Eles preferem destruir a política, eleger até um Bolsonaro, coisa do gênero, mas para qualquer um que se diz contra a política. Isso, de um lado, é compreensível e, de outro lado, é extremamente grave. Nós não podemos continuar a fazer a economia no mundo para meia dúzia. Quando a gente vê o que está acontecendo com os bilionários no Brasil, coisa que a gente conversou, né? Quando a gente vê que no mundo 1% tem mais do que os 99 seguintes, e que são caras basicamente especuladores financeiros e que não produzem, é uma ruptura ética, porque nem merecem essas fortunas os que as têm através dos bancos, dos sistemas financeiros, nem os pobres merecem a sua situação, porque não foram eles que criaram esse sistema. Nós estamos hoje com 820 milhões de pessoas que passam fome, certo? Há 3 anos atrás eram 770 milhões, tá? Voltou a aumentar. É absurdo. Nós produzimos mais do dobro do alimento necessário para deixar todo mundo alimentado. Certo? Talvez um pouquinho menos para o gado, um pouco mais para as pessoas, por que não? Morrem ao ano cerca de 15 milhões de crianças de fome no acesso à água limpa. A gente sabe onde estão. Temos as tecnologias, temos dinheiro. Tem um negócio importante que é o seguinte, que é uma cifra que as pessoas passam a entender. O PIB mundial hoje é de 85 trilhões de dólares. Você divide pela população, 7,7 bilhões de habitantes, dá 15 mil reais por mês por família. 15 mil dólares, né? Isso. Vai dar 3.700 dólares, o que vai dar mais ou menos 15 mil reais. Ah, 15 mil reais, tá. Você já está botando para reais, tá. 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Ah, se o senhor já está fazendo por mês a conta. Exatamente. Ah, tá. Eu tinha falado 15 mil, porque eu achei que a conta dava isso. Você Meu Deus do céu, eu estava indo para ano, você já tem. Dá 15 mil reais por mês por família, pessoa. Por família de 4 pessoas. Tá. Então você pega os 85 trilhões, divide pela população, divide por 12 para ter por mês, multiplica por 4, família de 4. Com o que a gente produz hoje no mundo, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. E mais, o Brasil está exatamente na mesma média mundial. Não tem nenhuma razão econômica para ter aqui esses conflitos, essa gente e todo. Por que temos esse caos político? Porque a partir de um grau de desigualdade, você não consegue mais ter paz social e eleições e fazer de conta que você está numa democracia. Uma democracia política que não respeita o mínimo de democracia econômica, ele se desajusta completamente. É só ver as fortunas financeiras que aumentam, a paralisia da economia. Isso aqui é disfuncional. E quando se torna disfuncional em termos econômicos, se torna disfuncional em termos políticos. O eixo central que eu acompanho,
porque eu continuo com as ligações com as Nações Unidas, né, certo? É o que tem sido chamado o Global Green New Deal, né? Um pacto. A gente se refere sempre a Roosevelt, né? Quando teve esse tipo de crise nos Estados Unidos, nos anos 30, eles fizeram um novo pacto, o New Deal, pelo qual eles taxaram fortemente os capitais improdutivos financeiros, repassaram isso para projetos de infraestruturas e de distribuição de renda para a base da sociedade. O Roosevelt tinha um assessor, o Hopkins, né, que tinha uma equipe de 150 pessoas, ia em todos os municípios, construíam escolas, o diabo, certo? Fizeram isso gerou demanda das famílias, entrou dinheiro na base. Quando entrou dinheiro na base, isso dinamizou as empresas, porque passaram a ter para quem vender. O que aumentou, voltou o emprego, e o sistema voltou, porque se aumenta o consumo, gera mais recurso para o Estado, imposto sobre o consumo. A atividade empresarial reforçada gera imposto sobre a produção, mais dinheiro para o Estado, então cobre a conta e a conta fecha. Certo? Então, esse sistema, hoje, está entendido, de certa maneira, não é um New Deal de dentro de um país, mas um New Deal planetário. Certo? E como não se trata só de reforçar o consumo do conjunto do planeta e reduzir desigualdades, mas de parar de destruir o planeta em termos ambientais, então hoje se adotou o Global Green New Deal, né? Um pacto global verde. Né? Que aí tem muito a ver com o livro que o senhor me indicou para ler, aquele Donuts Economics, onde a autora fala que o mundo funciona, a economia global funciona quase como um donut, né? Onde a fronteira de cima é o nosso limite ecológico, a fronteira de baixo é o nosso limite social. Ou seja, não devemos explorar o planeta acima do nosso limite ecológico por causa da nossa ambição, instinto acumulador, etc. Nem preservar o planeta a ponto de fazer com que as pessoas morram de fome e não possam sobreviver. Existe uma área ótima onde a gente consegue preservar o planeta e ao mesmo tempo suprir as necessidades das pessoas. Né? Olha, eu acho que você tocou um ponto essencial, porque o problema nosso não é econômico, é de organização social, de governo, o que a gente chama de governança, né? Fazer funcionar o conjunto. Né? Nós temos, em termos do que produzimos de bens e serviços, portanto, o suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável, sabemos perfeitamente quais são os desajustes ambientais, estamos liquidando a vida nos mares, liquidando a biodiversidade, a mudança climática, a liquidação das florestas, o conjunto dos dramas. Sabemos o que deve ser feito. Está aí elencado de maneira muito correta nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Temos as tecnologias, temos os recursos financeiros, mas que estão em paraísos fiscais, né? Em grande parte. Né? E, na realidade, o desafio é esse, você casar a necessidade das famílias, a sustentabilidade do planeta, porque só temos este planeta, certo? E casar com os recursos que estão girando na ciranda financeira, nesse tipo de bagunça que se gerou, para que isso volte a ser articulado. Ou seja, usar recursos financeiros para, por exemplo, na área ambiental, mudança da matriz energética, mudança da matriz de transporte, a agricultura de precisão, que é menos destrutiva, e todo esse processo, e organizar outra parte desses recursos para você incluir a população que está em situação precária. Hoje, por exemplo, as grandes corporações, pega Apple, Amazon, Google, todos esses, ninguém paga imposto, certo? Porque eles são globais e quando um governo aperta aqui, escapa para o outro lado. Né? A gente chama cientificamente de sabonete. Né? Esse é o processo. Só dessas empresas passarem a pagar os impostos, né? Você teria como financiar essa transformação. A OCDE agora está trabalhando no que se chama o BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, para resgatar essa coisa, gerar um sistema planetário de controle de impostos, de maneira que não possa, por exemplo, a Apple ter lucros na Europa e na hora dos impostos dizer não, eu sou empresa irlandesa e conseguir um acordo com a Irlanda de não pagar imposto.
certo? São as pequenas taxas. A Apple pagou no ano retrasado sobre os seus lucros 0,05%. Né? O professor Ladislau paga 27,5%. Aí muita gente acha simpático não pagar imposto, coisa assim. Né? Eu lembro de um cartaz que tinha na Paulista, um cara estava assim, um cara que deveria estar bem na vida, diz, evasão fiscal não é roubo. Só que o cara gosta de ter seu filho na USP, paga o imposto dos outros, gosta de ter a rua asfaltada, paga pelo imposto dos outros. Não tem como. Nós temos que aprender a conviver de maneira equilibrada os interesses econômicos, os interesses sociais e os interesses ambientais. Né? Esse é o desafio. Nós sabemos o que fazer, temos os recursos, né? E curiosamente as coisas não acontecem. Não acontecem porque o nosso problema central é de organização política. Nós temos um cérebro que permite coisas fantásticas, como essas coisas que gravam, enfim, os aparelhos no qual você está assistindo essa coisa. É fantástico, colocamos gente na Lua. Agora, para nos organizarmos como sociedade civilizada, sai de baixo. Professor, mas aí vem também uma história que eu li agora. Eu falei para o senhor que eu estou terminando de ler as Confissões de Santo Agostinho, né? E tem um trecho nas Confissões de Santo Agostinho onde ele ali está falando a verdade inteira para Deus. Porque se você está se confessando para Deus, não dá para esconder um pedaço, porque Deus, teoricamente, sabe o pedaço que você está escondendo. E eu acho fantástico uma hora que ele chega e fala assim: eu lembro quando eu era mais jovem, Deus, e falava o seguinte: por favor, me faça casto, acabe com esse meu desejo todo sexual, acabe com esse meu desejo de juntar posses, essa minha ambição, esse meu desejo de fama e tudo. Mas agora não, me dá só mais um tempinho. E eu achei fenomenal, porque não é um pouco assim também quando a gente ouve o discurso desses empresários, falando, não, a gente tem que viver numa sociedade mais justa, a gente tem que realmente acabar com essa desigualdade, a gente tem que pagar mais impostos ricos, mas me dá só mais um tempinho para eu juntar mais um pouquinho de dinheiro. Olha, eu acho que é misturado, né? Pelo seguinte, em setembro agora, 181 empresas assinaram uma carta. E está ali o Bezos, assinado pelos presidentes mesmo. Né? No mundo, o senhor diz. No mundo. Tá. É uma carta curta, tem 5 parágrafos. E basicamente diz o seguinte: a visão que nos orientou até hoje, em que o papel da empresa é maximizar o lucro dos acionistas e os outros problemas, o Estado, coisa assim, esse problema, essa visão está enterrada. Nós, de agora em diante, nos assumimos a responsabilidade com os nossos fornecedores, com o impacto ambiental, com o impacto para os trabalhadores, com o impacto com as comunidades onde a gente funciona e conduz. Isso assinado por 181 empresas é surpreendente. Né? Você ver, está ali a Apple, está a Amazon, está a JP Morgan, Johnson Johnson, a Nata, certo? Dos que geraram grande parte desse drama. O Joseph Stiglitz comenta com isso que eu diria que é uma esperança cuidadosa, né? Porque a gente já viu demais como eles passam um pouco de cosmética na cara e cara de pau danado, e continua a mesma coisa. Mas eu acho significativo. Temos agora, 4 dias atrás, 130 bancos, entre os quais o Bradesco e o Itaú, certo? Que deixa a gente mais assim, cuidadoso ainda, né? Assinaram um documento em 6 eixos de mudança: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, transparência dos fluxos financeiros, que seria uma revolução. É interessante. Interessante o seguinte: por que tantas empresas estão pegando declarações desse tipo? Na minha interpretação, estou começando a sentir o calor. Uma pressão, tem manifestações por toda parte. É muito interessante juntar também que coincide com o Papa lançar a proposta de uma outra economia. Algumas décadas atrás, o Papa falando de economia, o pessoal, enfim, ficaria assim numa notinha de jornal. Hoje aderiu o Stiglitz, a Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, enfim, um conjunto de pesquisadores de primeira linha mundial.
e vamos ter em março do ano que vem uma reunião mundial na Itália em torno disso. A minha impressão é que eu peguei do Paulo Clias, que fez um artigo, há um cheiro de mudança no ar. Muito amigo meu, Paulo Clias, outro cara que é fantástico. Assistam, ele tem sempre a coluna no portal Nocaute, né? Ele tem uma coluna lá muito bacana. Paulo Clias, Kliass. Muito bom. Eu reproduzo no meu blog também coisa dele. Mas basicamente eu acho que é um cheiro de mudança no ar. E não é por boa vontade que de repente os mais ricos disseram, meu Deus, vou fazer alguma coisa útil com o meu dinheiro. A gente não está pedindo para repartir, para fazer uma coisa útil com o seu dinheiro. Pode ser útil para ele, mas que seja útil para a sociedade. Eu acho que há também uma dimensão de muita gente que está dizendo, gente, isso aqui está indo para o brejo. E é evidente que estamos indo para o brejo de maneira muito acelerada. Certo? Tanto em termos ambientais como em termos sociais, isso aí está implodindo. Né? Nós temos um sistema de acompanhamento com Hazel Henderson, lá dos Estados Unidos, eu sou formalmente o representante deles aqui. A gente acompanha investimentos sustentáveis. Gente que está investindo em alternativas energéticas, em construções de prédios que são amigáveis em termos energéticos, toda essa coisa. São 7 trilhões de dólares. Certo? Ou seja, é muito significativo. Tem gente com bom senso e que pensa no futuro, não só no curto prazo, quanto rendeu minha ação, que todos esses aplicadores financeiros, banqueiros, etc., eles não se interessam pela economia, gente. Eles se interessam tanto assim que o ritmo médio de mudança de ações é de 3 meses. Tem que estar rendendo, passa, joga para cá, joga para lá. Não estão financiando nada, estão fazendo especulando, né? Formando esse cassino. Agora, tem muita gente na área empresarial que está começando a pensar, ver o longo prazo, estão começando a entender que nós estamos que nem o Titanic avançando para 2 icebergs, né? O ambiental e o da desigualdade, e a gente tem que começar a... Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco assim, cética em relação a isso. Será que eles realmente estão preocupados em acertar o rumo do Titanic? Ou eles estão vendo uma pressão enorme na mídia e querem ficar, vou botar aqui aquela expressão, bem na foto, para o pessoal continuar consumindo os produtos deles? Porque existe também uma certa conscientização do consumidor para escolher empresas que sejam mais socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis. Então será que a turma está querendo ficar bem na foto e dá pra gente, ou dá pra gente confiar neles que eles vão dar o caminho certo pra gente seguir? Olha, eu acompanho os tigres, o otimismo cuidadoso, digamos assim. Né? A tradição deles, chamado greenwashing, né? de um pouco de cara simpática ali, aí eles fazem uma campanha para resgatar a imagem. Veja que essas grandes corporações, há muito tempo eles sabem o desastre que estão criando. Né? A indústria do tabaco ficou décadas negando, né? Quando tinham todos os dados já do câncer que se multiplicava com o tabaco e esse processo. Né? Isso você tem nas várias. Todas as empresas que geraram o desastre planetário do plástico, certo? Elas sabiam há décadas de que o plástico não se recicla, certo? Então, um por um, você vê essas empresas, por exemplo, que desmatam a Amazônia, não são latifundiários brasileiros só, estão interligados com a BlackRock, a Blackstone, os grandes traders que estão baseados na Suíça, né? Todo o processo, porque se articula o interesse de extrair madeira, o interesse da carne, o interesse da soja, o interesse da mineração, decidiram, gente, aqui temos um governo fraco no Brasil, dá para avançar em cima, estamos tocando. Certo? Então, na realidade, a reversão desse processo é muito difícil. E se baseia numa coisa muito interessante, que é a diferença entre o interesse pontual e o interesse geral, difuso. Se você pensar, perguntar para os brasileiros se querem manter a Amazônia, você vai ter tranquilamente mais de 90% querendo manter a Amazônia, certo? Preservar a Amazônia. Agora, uma empresa que tem um interesse pontual, que sabe que tem mogno,
que sabe que vai ganhar 80 milhões de dólares em 2 anos, certo? Você segurar esse interesse, que é um interesse pontual, você sabe o que é? Você pode ter animais que têm pele muito grossa e forte, poderosa. Chega um mosquitinho, ó, né? Então, na realidade, a dificuldade da gente introduzir num conselho de administração de gente que pensa, não, nós vamos ganhar dinheiro com isso, vamos ganhar. Isso eu tenho, gente, a forma de exploração de petróleo no Oriente Médio ou na África, enfim, você tem inúmeros exemplos desse tipo em que realmente nós estamos no eixo da bandidagem, certo? Mas você segurar o interesse imediato, né? Eu tinha uma chácara ali em Itanhaém, né, no Rio Aguapeú. Aí tem uma empresa que faz farinha de peixe e lasca os resíduos durante a noite num rio. É crime, nós somos a zona de Mata Atlântica e tal, entende? A empresa vai calcular o seguinte, claro, eu posso instalar filtros, tá? Mas eu vou calcular qual é o custo do filtro e o tamanho da multa e a probabilidade de não virar multa. Eu faço o cálculo e digo, olha, sabe o que? Vale mais a pena, tá, cara? Então, na realidade, nós temos que deslocar a visão, né? Aí ir para o amplo Santo Agostinho, né? Que é uma visão de mundo. Porque hoje, quando você pega essas revistas Forbes, os bilionários, tudo isso aí, você apresenta o cara é um sucesso, porque conseguiu arrancar um pedaço maior. Quando eu penso no Louis Pasteur, né? O Pasteur, graças ao qual nossas crianças são protegidas por vacina, por tantas coisas, ele ficou famoso não porque arrancou um pedaço maior, porque ele contribuiu mais. Então, de certa maneira, no planeta, a gente tem que passar a se ver todos como tripulantes. Cada coisa que aqui eu ajeito, aqui arrumo, aqui formei pessoas, contribuir com alguma coisa, esse é o valor que tem que se centralizar, digamos, nessa transformação. Eu acho que a transformação ética, né, o humanismo, nesse sentido, estamos sozinhos nesse pequeno planeta. Somos 7 bilhões, ponto 7. Né, e aumentou brutalmente. Isso aqui não funciona. Eu lembro sempre que, quando nasceu meu pai, que não é pré-história, éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7,7 e 80 milhões a mais a cada ano. Gente, é tão concreto assim, tá? Isso não é um futuro, não é raciocínio de economista. Isso aqui vai acontecer com teu filho, com o fim, né? Conforme a idade, com você mesmo. Na realidade, esse deslocamento de visão, eu acho que está chegando. Né? Nós tínhamos uma época em que você se massacrar uns aos outros, promovendo guerra de qualquer maneira, era natural, enfim. Pois você tinha reis que eram donos de qualquer coisa e da vida dos outros. Isso mudou, né? Começamos a ser um pouco mais racionais, a ter conceito de democracia, a ter conceito de respeito entre gêneros, entre raça, coisa do gênero. Gradualmente, estamos voltando a pensar, somos os seres humanos, esses 7,7 bilhões, e temos que respeitar o nosso planeta e nos respeitar uns aos outros. Né? É uma outra dimensão. E parar com esse negócio de sou um sucesso porque arranquei, virei bilionário, coisa do gênero. Isso é ridículo, é patético. Muita gente não sabe, né? Mas o senhor também tem estudos na área de educação. Sempre foi uma pessoa muito interessada nessa área de educação. É genro do nosso saudoso Paulo Freire, né? O maior nome da educação que nós tivemos aqui no país, tão atacado pelos grupos que estão no poder hoje em dia. E eu queria trazer um tema que eu nunca trouxe nos meus vídeos, que é o seguinte: rico adora falar, esses ricos que adoram acumular dinheiro e explorar a mão de obra e tem empresas que não se preocupam com nada, eles adoram falar o seguinte: olha, na verdade a única coisa que o Estado tem que se preocupar é a educação. E eu nunca entendia direito por que rico está tão preocupado com a educação. Será que é o lado bonzinho que ele tem, etc.? E mais tarde eu vim entender. Quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, da década de 80 para cá, você tem um ganho de produtividade enorme, uma qualificação muito grande dos funcionários que trabalham na produção nas empresas, mas o ganho de renda real que você tem é zero desde 1980 para cá. Ou seja, você treinou as pessoas, elas produziram muito mais, mas esse ganho não foi parar quase que nada nelas.
Será que esse interesse todo por educação que as classes dominantes têm é simplesmente para ter escravos mais bem treinados que possam produzir mais para ele? Porque aí vem a minha pergunta. Você só ter educação, mas não dar às pessoas que recebem essa educação acesso aos meios para elas poderem ter o seu pedacinho de terra, poder ter a sua máquina, poder ser dona do seu caminho, não é algo também que é capenga? Junto com essa educação não deveria vir outras coisas também para aí sim permitir essa mobilidade social? Olha, tem um livro, você que gosta de leituras invariadas, né? O livro do Hermann Hesse, né? O Jogo das Contas de Vidro, Glasperlenspiel. É muito interessante. É todo ele em torno do seguinte: a gente está educando para quê? Eu uso a imagem, enfim, para as pessoas de maneira simplificada, mas, enfim, ajuda a transferir ideia. Eu posso me treinar para o uso de espada. Um cara e se torna um grande espadachim, o as da espada. Sua capacidade, habilidade adquirida, que ele aprendeu, não diz nada sobre para que ele vai usar essa capacidade. Então, tu pode extorquir gente, matar gente, como defender. Então, entre adquirir conhecimento e dominar técnicas e entender o mundo de maneira a que essas técnicas passem a ser úteis, é outra dimensão, é a dimensão dos valores. Né? Então, entre a formação, a aquisição de habilidades, né? E a educação no sentido pleno, aí estamos em pleno Paulo Freire. Certo? Ou seja, eu quero ter a educação como instrumento de aquisição de conhecimentos, mas o conhecimento como vetor de construção de uma dimensão humana plena. Certo? Eu quero saber para que eu vou estar utilizando. Quando você tem, como temos no Brasil, gente que diz vamos tirar a política da escola, vamos aprender apenas as técnicas, vai exatamente no que você diz. Eu quero um cara que trabalhe direitinho no torno, mas que não pense por que eu vou passar minha vida só no torno. É o escravo, mas bem treinado, né? Exatamente. Então, essa transformação da visão da educação é essencial. Mas tem mais. Porque hoje, o conhecimento é o principal fator de produção. Né? Se eu pego o meu celular, né? Eu posso ter aqui 5% de trabalho físico e de matéria-prima. Né? O que é o valor desse celular? Conhecimento incorporado. Certo? De longe, hoje, o principal fator de produção é conhecimento. Então, quando a Croton começa a comprar universidades, multinacionais, a Pearson, etc., começam a comprar nossas escolas e pelo mundo afora, é para controlar o sistema de conhecimento. Tem uma frase simpática do Ignaz Sachs, né, que dizia: no século passado o poder é de quem controlava as máquinas. Né? No século agora vai ser quem controla o conhecimento e a informação. Né? Então, tem esse duplo sentido, né, da coisa. De um lado, o conhecimento enriquece e liberta, e de outra forma, interessa a eles a segurar esse sistema de transmissão de conhecimento para formar exatamente, como se diz, o cara ali que vai estar apenas respondendo. Eu coloquei, aliás, no meu blog um videozinho sobre isso, em Happy Hour, vocês podem assistir. No meu blog Happy Hour é muito, muito legal. Você vai ver um cara dizendo o que eles querem fazer com a educação dos Estados Unidos. Vai se divertir. Eu vou te dar até um exemplo. Um professor de uma escola que eu conheço, que é meu amigo, é uma escola até mais progressista e etc., mais construtivista, ali o método de ensino dela, e foi comprada por um desses grandes grupos. Eu falei, poxa, mas isso vai acabar com essa característica da escola. Ele falou, não, porque os donos falaram que eles querem que a gente mantenha essa nossa linha e etc. E aí teve a história da reforma da Previdência, e várias escolas fizeram aquele dia de greve. E aí ele falou assim, não, a gente sentou com os outros professores e falou, gente, não vamos fazer greve, que é dono novo aqui, então ele pode mandar a gente embora porque a gente sabe que ele é a favor da reforma da Previdência. Ou seja, já mudou. No momento que comprou, a história já virou outra, porque os guidelines, o que orienta o dia a dia das pessoas em termos do que a escola deve buscar,
passou a ser 100% um negócio, porque aquele cara comprou um negócio, ele não comprou um método de ensino, né? Então o meu medo dessa mudança que a gente está tendo no sistema de educação, onde as escolas privadas ficam cada vez mais caras, cada vez mais diferentes daquelas que são as escolas públicas em termos de infraestrutura, de laboratórios, de equipamento, de qualidade dos professores, reciclagem dos professores, treinamento dos professores. Isso vai fazendo com que a gente use o sistema de educação para duas coisas: para manter a dependência que esses que têm uma educação pior têm desses que têm uma educação melhor, e aprofundar a desigualdade. Ou seja, a educação, em vez de ser uma educação que liberta, ela passa a ser mais uma máquina desse nosso sistema que só gera desigualdade, como são os impostos, como é a saúde, como são todas essas máquinas que a gente tem aqui no país, né? Olha, ele me entrevista, mas ele explicou tudo. Viu? O que ele falou é exatamente isso. Quer dizer, na realidade, eles estão interessados em formar uma elite, que vão ser os advogados, os informáticos, diversos técnicos, coisas, que vão ganhar bastante bem, certo? E a massa tem que ser aquela massa, né, lembra do filme Metrópolis, né? É aquela massa que vai simplesmente mexer nos botãozinhos, né? Eu acho que o desafio, inclusive, é imenso. Hoje, a luta pela livre circulação do conhecimento é fundamental. Vejam a experiência da Wikipédia. Né? Eu tive com o Jimmy Wales aqui. Né? Ele pensou o seguinte: sabe que muita gente no mundo, mesmo gratuitamente, iria contribuir para repassar conhecimento uns para os outros. Isso é monumental. Tem milhões de pessoas que participaram. Eu já corrigi coisa na Wikipédia. O tempo de subsistência de um erro na Wikipédia, em média, é 2 minutos. Porque muita gente acessa, corrige, coisa do gênero. Então, na realidade, há um espaço que está se criando de um tipo de uma democracia do conhecimento que levou a Elinor Ostrom, que é o Nobel de Economia, a organizar um livro, Understanding Knowledge as a Commons, entender o conhecimento como bem comum. Como a água é bem comum, o ar é bem comum e coisas do gênero. Então, na realidade, como todos temos um celular no bolso, que tem um imenso potencial, estamos todos conectados, eu trabalho com gente do Japão, da China, da Nicarágua, de onde for. Então, na realidade, pode-se criar um sistema colaborativo planetário de conhecimento que entra em choque, evidentemente, com os grandes grupos que querem colocar pedágio sobre o acesso ao conhecimento. Por isso que é força de patentes, copyrights, royalties, todo esse processo. Isso é uma tensão, uma briga. Agora, é uma briga que tem gente grande. O MIT, que é o principal centro de pesquisa no mundo hoje, né? O MIT adotou o OCW, Open Courseware. Como tem open source na informática, eles fizeram open course. Toda a produção científica do MIT é disponibilizado online gratuitamente. O professor pode dizer que eu não quero que esse material circule, certo? Mas o default, na ausência de outras instruções, liberou. Eu estive na China, a China tem o CORE, China Open Resources for Education, CORE. Né? Todo avanço tecnológico desenvolvido nas universidades é imediatamente repassado para o conjunto do sistema gratuitamente. O cara que inventou recebe um bônus. Não se tranca. Né? O cara faz patente, abre uma empresinha e cobra pedágio sobre isso. Quer dizer, na realidade, a minha convicção, Eduardo, nós estamos entrando na era do conhecimento, que é uma outra base sistêmica. Nós tínhamos uma era que éramos baseados em agricultura, que gerava feudos e todo um sistema. Aí passou para o capitalismo industrial, enfim, a máquina, a fábrica, tudo isso. Agora é base de conhecimento. A base de conhecimento é outra história. Né? Porque se eu te passo meu relógio, eu deixo de ter meu relógio, né? O exemplo que eu sempre uso, certo? Agora eu te passo uma ideia e continuo com ela. E quanto mais a gente repassa ideias uns para os outros, quanto mais se gera o sistema de commons, de bens comuns, mais a humanidade enriquece. Certo? Então temos uma imensa oportunidade para criar um sistema planetário colaborativo, que é o que a gente precisa. Né?
não podemos mais continuar com as armas e o poder das tecnologias que temos a fazer a guerra de uns contra os outros, né? Porque isso aí não destrói. Para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria primeiro falar que vocês que estão encantados aqui com o professor, vocês podem acompanhar os blogs, os artigos, vários vídeos. O professor disponibilizou vários vídeos onde a teoria que está por trás dos principais livros dele podem ser assistidas, né? E basta acessar o site, é www. É dobor.org. Dobor é DOWBOR.org, tá? De organização. www.dobor.org, é isso? É isso, não precisa nem do W, e se você esqueceu, você escreve Ladislau na internet, você está lá, vai aparecer professor Ladislau, você entra. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. Eu tenho meu salário na PUC, certo? E essa construção de fazer circular o conhecimento é exatamente o que o Eduardo Moreira hoje faz, e eu acho uma coisa muito simpática ele evoluir de banqueiro para educador. Tá, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo, para a gente finalizar com uma mensagem do senhor. Gente, um grande abraço. Tá? Nós temos que nos unir, lutar contra a besteira, contra esse besterol que a gente ouve. Nada como conhecimento e ciência para abrir as cabeças. Viu? Boa sorte para todos nós, gente. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Difícil ser legal como esse, mas até o próximo vídeo.